funciona a atividade que foi feita, não importa a área que você vai treinar. A Emover, claro, faz treinamentos ali voltados à área de vendas, visitação, postura, mas eu não trabalho no laboratório, eu não consigo atuar com alguém que manipula. Muito pouco, eu tive pouco contato e não é o meu foco. Mas, independente da área, você vai passar por esse processo aqui. Você quer começar a diminuir erro, então assim, fez o primeiro treinamento, já posso cobrar perfeição? Nem de nós a gente cobra, não tem condição. Você vai começar a mitigar erro. Depois, vai ter correções. Então, ó, ele está errando, vamos corrigir. Vamos dar um treinamento suporte em cima do treinamento. Agora vamos fazer uma reunião estratégica e por aí vai. Você vai diminuir, ao mesmo tempo, o retrabalho, melhorando a assertividade. No final, o que você quer? A autonomia, para não precisar voltar nesse tema. Não quero mais ter que ficar batendo a mesma tecla para desenvolver um outro treinamento, uma nova habilidade. Chegou nesse ponto, concluiu essa ideia de provas. E provas, vocês podem fazer meio que o que quiser, não tem um catálogo, mas você pode dar a mesma atividade para ser feita, você pode pedir uma sustentação oral, como diz no jurídico, você pode pedir para que um colega ensine o outro, para ver se ele lembra, se ele sabe, e por aí vai. Todas essas técnicas de memorização funcionam aqui como prova. Quando a gente sai da prova, e aqui, esse seria o terceiro eixo daquela cruz que eu falei, ó, a gente acaba ficando míope e não enxerga os demais, porque está preocupado só com o faturamento. Quando a gente vai para o comportamento interpessoal e intrapessoal, é meio que coisa de psicólogo, né? Porque assim, eu tenho que me preocupar então com o que o meu funcionário está passando, o que ele passa dentro da sua empresa é o que a sua empresa passa, certo? Se ele está assim, com essa cara, quando ele chega e quando ele vai embora, ele abre um sorriso, tem alguma coisa acontecendo dentro da sua empresa. Tá? O ambiente não está dos melhores. E pior quando ele começa a arrumar briga e confusão com os colegas, porque isso é muito danoso. Pensa que uma pessoa que briga e transtorna o ambiente, ele atrapalha todos os outros indivíduos. E aquilo vira o quê? Mau atendimento. Você vai ser mal avaliado pelo seu cliente. E aí a sua empresa perdeu. Os R$312 que era o faturamento que você estava buscando, acabou de se tornar prejuízo. Pensem numa avaliação do Google negativa. Sabia que não dá para pagar? Não dá para apagar a avaliação negativa do Google. Aquilo fica para sempre ali. Você consegue remediar, mas apagar não. Uma vez que essa preocupação do comportamento intrapessoal e interpessoal está clara, e eu consegui passar para vocês, pô, isso é importante, a gente consegue pensar aqui que o seu dinheiro para de escoar. Porque você vai pagar uma consultoria ou você vai treinar uma pessoa para se transformar num treinador dentro da sua equipe e o seu dinheiro está escoando se o problema continua. Ou seja, se você só olhar para o faturamento, todos esses problemas que são a dor de cabeça de vocês diária, vai continuar lá dentro. Pensando nisso, a gente vem para depoimentos e história. Quando a gente chega em depoimentos e história, isso aqui chega num ponto que a gente está olhando assim, mas peraí, eles têm que contar a história? O treinamento tem que virar isso? Sim. Quando a gente pensa num treinamento bem feito, você sai de lá com aquilo gravado. E um papel, por exemplo, meu, do Glauco e do Júlio, e de todos os palestrantes aqui, Carlinha está ali, não deixa mentir, é que vocês saiam contando alguma coisa daqui. Pô, assisti lá, o cara ele me falou e quebrou minha cabeça em tal ideia. O meu trabalho foi feito. O trabalho do treinamento e do treinador é exatamente essa. Tem que gerar uma memória. Que seja uma frase, que seja uma postura, que seja uma ideia, mas ele precisa ser marcado. E isso acompanha o produto em destaque. Claro que a forma da farmácia monetizar é vender produto, é cuidar da saúde. E tudo bem. Para que isso seja efetivo, a gente precisa que o produto esteja em foco. Um bom treinamento, a pessoa sai vendendo aquilo para a mãe dela. Ou para ela mesma, eu preciso tomar esse produto, ou eu preciso aplicar essa metodologia de organização na minha própria vida. Isso é a relevância, é aí que eu conto a história. Chegou nesse ponto, eu coloco essa reflexão aqui. Isso aqui é a imagem de ChatGPT, né? Pode ser essas loucuras. O que eu quero trazer aqui para vocês é, qual que é a conversa de corredor da sua empresa? O que se fala nos bastidores? Quando vocês não estão, agora que vocês estão aqui, o que está acontecendo lá? Normalmente, empresas que passam por dificuldade de comportamento de pessoas, a fofoca é a gente. Né? A gente não está lá, eles estão falando mal da gente, ou estão falando, comentando de nós. Uma empresa que preza por treinamentos vai olhar para a modificação do comportamento das pessoas. Eles estão falando de futebol, eles estão falando de Anitta, Neymar, tem gente que gosta, mas
Será que eles não tinham que estar falando do que foi proposto no treinamento? Será que eles não tinham que estar falando da mudança de comportamento, do hábito que a gente está querendo empregar ali dentro? Provavelmente. E aí fica essa outra ideia. Seu time, ele comemora ou ele só chora? É só ladainha quando senta para uma reunião? Ou então eles têm pavor e medo de ir numa reunião, num amigo secreto. Eu odeio amigo secreto, porque eu nunca ganhei nada bom. Mas o lugar do amigo secreto, a confraternização, é muito legal, tinha que ser legal. E teve empresas que eu passei que era horrível, porque o ambiente era ruim. Então, eu não queria nem confraternizar, aquelas pessoas não tinham significado para mim. Pelo contrário, era um trauma, era um medo, eu não queria estar ali. E essa é uma das ideias da gente olhar para o treinamento. Um bom treinamento contínuo, ou seja, uma empresa que investe nas pessoas, vai fazer com que as pessoas queiram estar junto pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e não seja um problema criar uma socialização organizacional. Pensando nisso, eu voltei, gente. Pensando nisso, a gente olha para essa ideia aqui, para essa reflexão. Eu estou chegando no final já. O que vocês querem com o negócio de vocês? Qual que é o legado que vocês vão deixar? Muitas farmácias de manipulação são empresas familiares. E não vão deixar de ser tão cedo. Inúmeras vezes, a gente lida com donos de farmácia e sócios, em modo geral, que falam assim, meu filho não quer pegar. Mas e os filhos do seu sócio? Nossa, já fizeram outra faculdade ali, que nem é para... Não dá. Foi para a NASA, foi estudar oceanografia, para não conseguir trabalhar na farmácia. Por quê? Porque eu chego em casa e reclamo da farmácia. Isso começa com a gente. Se a gente já passa esse drama para os nossos filhos, o que dirá do colaborador que não ama você? Que não ama o próprio trabalho, que não ama a sua empresa. Muitas vezes nem consome o seu próprio produto. Compra industrializado. O que vocês querem deixar? É só o dinheiro? É só o faturamento? Se for, show de bola. Eu meio que gastei o tempo de vocês aqui, desculpa. Mas, se for transformar, olhar para o indivíduo e pensar no que a gente vai produzir, de fato, que são pessoas que compram e falam bem no mercado magistral e entendem que é um transformador, um divisor no mercado farmacêutico, a gente vai ganhar muito dinheiro junto. E aí a gente não está nem olhando para o dinheiro, a gente está olhando para as pessoas. Eu vou mudar a mentalidade das pessoas, fazer com que elas queiram fazer parte do mercado magistral, trabalhar com medicamento individualizado e todo mundo vai ganhar. Porque o meu filho, que não existe ainda, mas o filho do Júlio, que tem 1 ano e pouco, vai ser um cara que vai comprar e vai se relacionar e vai falar isso, e o meu filho, quando nascer, a mesma coisa. É assim que a gente transforma o mercado. E não só olhando para a grana. Apesar de eu adorar dinheiro também. Certo? Para finalizar, fica essa ideia aqui. Quando a gente pensa em desenvolvimento, treinamento, postura, a gente precisa planejar, desenvolver e, por final, mensurar. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês perceberam aqui, foram 3 palestras, 15 minutos cada um, 3 caras que vieram, deram 3 ideias que se completam. Se a gente conseguir aplicar isso, 1%, nosso trabalho foi feito. Meu muito obrigado. Sou Otávio Elias, faço parte da Mover Solutions, junto com o Glauco, com o Júlio, nosso stand vai estar ali. Fiquem à vontade para trocar uma ideia, a gente é super acessível, estamos aqui por vocês também. Obrigado.